Bom dia, obrigado pela vossa presença. Vamos então dar início às comunicações da manhã do dia 23 de novembro, cujos artigos depois serão naturalmente disponibilizados por escrito na revista Arquivo Histórico da Madeira Nova Série. Vamos começar por fazer uma apresentação breve dos 4 oradores e depois cada um deles disporá de cerca de 20 minutos para fazer a sua comunicação, a sua exposição. No final teremos então lugar o espaço para as questões, para o debate. Vou passar a apresentar então todos os oradores. Aqui à minha esquerda vamos começar com o Martim Mendes, que vai apresentar a comunicação A Embaixada do Açúcar, entre a clarificação de um mito e o contributo madeirense para a escultura do Renascimento. O Martim é licenciado em Artes Plásticas pela Universidade da Madeira e mestre em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É professor requisitado no Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira, pertencente à direção do Arquivo e Biblioteca da Madeira, desde setembro de 2023. Exerceu funções técnico-pedagógicas no Museu de Arte Sacra do Funchal entre 2007 e 2023 e foi responsável pela Galeria dos Prazeres entre 2019 e 2021. Enquanto artista visual, desenvolve investigação plástica e conceptual em torno da história e património insulares. Segue-se o Gino Faria, aqui à minha direita, que vai apresentar a comunicação Gárgulas, Cachorros e Capitéis da Alfândega Antiga do Funchal. O Higino é licenciado em História da Arte pela Universidade de Lisboa e mestre em História da Arte, Património e Turismo Cultural pela Universidade de Coimbra. Foi bolseiro Leonardo da Vinci na Universidade de Santiago de Compostela, técnico superior de estagiário na Câmara Municipal da Ponta de Sol, consultor científico e co-apresentador do programa Freguesias da Madeira, observador de cetáceos e consultor freelancer na área do whale watching e cofundador da empresa Lente do Atlântico, exercendo como guia de turismo cultural. Tem desenvolvido investigação na área da história da arte e do património e publicado alguns artigos de opinião na imprensa regional e vários estudos na Islândia, no área do Centro de Estudos de História do Atlântico, Wilder e Oeste. Depois continuamos com o Bruno, que também está aqui neste caso à minha esquerda, ali ao fundo, que vai apresentar a comunicação A Esperança, 1919-1938, a fundação de uma revista. O Bruno é técnico superior no Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira, pertencente à Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, licenciado em História, mestre em História, Sociedades Políticas e Religiões pela Universidade de Coimbra, doutorando em Ilhas Atlânticas, História e Património, quadro jurídico institucional pela Universidade da Madeira, e colaborador no Centro de História da Sociedade e da Cultura, na Universidade de Coimbra, e do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, na Universidade da Madeira. É autor de diversos estudos sobre o clero, a Igreja, a religiosidade no arquipélago madeirense durante os séculos XV a XVIII. Terminamos a última apresentação com, ali à direita, a Ana Salgueiro, que vai apresentar a comunicação intitulada Em Busca de Retratos Perdidos nas Ribeiras Madeirenses, Contributos da Memória Cultural para a História de uma Hidrogeografia Humana. A Ana é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses, mestre em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutoranda em Estudos de Cultura na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, investigadora integrada no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Católica e investigadora colaboradora no Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira e no Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira. Os seus trabalhos de enquadramento interdisciplinar nas áreas dos estudos literários, de cultura e insulares têm-se ocupado, sobretudo, dos sistemas insulares da Macaronésia lusófona, que apresenta em reuniões científicas e eventos culturais e publica em livros, atas e revistas nacionais e estrangeiras. Portanto, vou passar então agora a palavra ao Martim Mendes e nós vamos assistir também como na plateia e cada uma pessoa vem cá apresentar a sua comunicação. Obrigado. Okay. Vou começar lendo uma breve introdução que fiz e depois passarei de uma forma um pouco mais solta a passar os slides.
A encomenda artística da Madeira, na Madeira, realizada nos séculos XV e XVI, deu origem a um valioso património artístico e cultural, cuja fruição e estudo são reveladores de complexos e diversas narrativas, factos e ligações translocais relacionáveis com o tema modernidade e globalização no mundo atlântico, relações, diálogos e trocas que norteia o presente Congresso. Uma das testemunhas materiais dessa encomenda artística é a famosa coleção de arte flamenga existente no Museu de Arte Sacra do Funchal, de finais do século XV e primeira metade do século XVI. Outras obras, historicamente e artisticamente semelhantes, tanto de produção estrangeira, nomeadamente das cidades de Antuérpia, Bruges, Bruxelas e Malines, como de produção nacional, podem ser encontradas em algumas igrejas e capelas dispersas pelas Ilhas da Madeira e do Porto Santo. A partir destas obras, é possível evocar um contexto histórico que, por um lado, nos proporciona uma visão de quadro espiritual dos nossos antepassados em relação às devoções das diversas e dispersas comunidades paroquiais do arquipélago. Por outro lado, possibilita uma reflexão sobre a história da produção e comercialização do açúcar da Madeira numa perspectiva global, que não apenas lhe proporcionou prosperidade económica, mas também uma reputação que ultrapassou o período áureo compreendido entre 1480 e 1540. Um exemplo claro dessa notoriedade duradoura, na qual a imagem da ilha está intrinsecamente ligada à produção do açúcar, manifesta-se numa fascinante peça didática sobre a geografia mundial, o Jeu de la Géographie, Jogo da Geografia, publicado em Paris em 1644, com gravura de Florentino Stefano della Bella. O conjunto foi encomendado pelo cardeal Mazarino, Jules Mazarin, destinando-se à educação esmerada do rei Luís XIV, quando este ainda tinha 6 anos de idade. O jogo didático é composto por 52 cartas e está organizado em 4 naipes, cada um representando um continente conhecido na época. Cada carta retrata um país ou continente na forma de uma alegoria feminina. A carta do título inclui um planisfério. É interessante imaginar que na corte francesa do século XVII, o rei Sol, ainda criança, tenha aprendido sobre a existência de uma ilha atlântica de seu nome Madeira, associada ao continente africano, descrita da seguinte forma na carta correspondente. Madeira, ilha abundantemente fértil em bom açúcar. As outras ilhas ao longo da costa africana são as Canárias, antigamente chamadas de Ilhas Afortunadas, as de Cabo Verde, anteriormente conhecidas como as Hespérides, a de São Lourenço ou Madagascar, entre outras. O tema desta apresentação, intitulado A Embaixada do Açúcar, entre a clarificação de um mito e o contributo madeirense para a escultura do Renascimento, transporta-nos diretamente para essa ilha fértil em açúcar, mencionada no Jogo Geográfico de Luís XIV. Este tópico reacende para discussão um dos episódios mais controversos, mas igualmente criativos, da história açucareira na Madeira. A presumível embaixada de obediência ao Papa Leão X, enviada por Simão Gonçalves da Câmara nos primórdios do século XVI. As crónicas quinhentistas de Jerónimo Dias Leite, reproduzidas por Gaspar Frutuoso, fazem menção a um envio a partir da ilha de um conjunto de peças modeladas em açúcar. Esse facto parece representar um caso pioneiro de destaque no contexto da escultura efêmera renascentista que procurarei analisar. Devo dizer que o interesse por este tema nasce, evidentemente, de um contexto laboral, enquanto mediador educativo, a trabalhar num museu cuja coleção de arte flamenga é, simultaneamente, testemunho dessa encomenda artística que falei no início, uma encomenda artística realizada ao norte da Europa por via do enriquecimento da coroa e da ilha devido ao comércio do açúcar. E, portanto, em muitas destas conversas com grupos em torno de uma leitura mais profunda do que é estas representações simultaneamente de caráter religioso e ao mesmo tempo integradoras
formas, por vezes, de retratos de figuras importantes e históricas na Madeira, como é o caso deste tríptico, o tríptico de São Pedro e São Paulo, que tem um retrato relativamente autónomo dos doadores em relação à figura religiosa, fazem neste caso concreto, questionar, por exemplo, os feitos destas figuras. E é neste tríptico que está exatamente o Simão Gonçalves da Câmara, aqui no volante esquerdo. Em discussões com jovens, crianças, ao falar-se dos feitos deste capitão do donatário, as suas idas às praças africanas, ter acudido sempre a coroa em situações de ameaça territorial, etc., como também ter tido um papel importante no voto da cidade, como também ter tido um papel muito importante através desta história que tem contornos um pouco indefinidos, não é? Se é lenda, se é realidade, de ter enviado para o Papa uma embaixada de açúcar, fazia levantar algumas questões, quer aos alunos, quer a mim mesmo, que precisava de esclarecer esta questão do envio. E é interessante, quando aqui falou-se de epicentro, a Madeira como epicentro, podemos tentar perceber que também pode ter saído da Madeira obras de arte, por exemplo, por via desta construção açucareira, pode ter sido um exemplo pontual. Mas, portanto, este tipo de diálogo em torno da obra de arte e, concretamente, a partir deste tríptico, levantava-se as questões sobre se aquela história seria, de facto, real. Organizei esta comunicação em duas partes, portanto, da historiografia da Embaixada de Simão Gonçalves da Câmara e da exploração das técnicas de escultura efêmera em açúcar. Começo exatamente por referenciar a história, no fundo, os escritores que de alguma maneira deram a conhecer esta história, os cronistas da ilha, portanto, Jerónimo Dias Leite, que é o primeiro, em 1579, a coligir essa informação, passa a ler. E de tão generoso foi que, tendo seu filho Manuel de Noronha, bispo foi de Lamego, em Roma, que servia de secretário do Papa Leão, despachou desta ilha um criado seu, por nome João de Leiria, homem muito honrado, prudente e gentil homem, o qual mandou a Roma visitar o Papa com um grande serviço que, além de um cavalo persa, que lhe mandou de muito preço, que levava de cabresto um morisco, muito gentil homem e alto, de corpo vestido numa marlota de gires de seda, levou muitos mimos e brincos da ilha de conservas e o sacro palácio todo feito de açúcar, e os cardeais iam todos feitos de alfenim, dourados às partes, que lhe davam muita graça e feitos da estrutura de um homem, o que foi tudo metido em caixas embrulhadas com algodão, que foram muito seguras e sem quebrar até dentro de Roma, coisa que, por ser a primeira que se via em Roma, estimou muito o Papa, e cada uma peça por si foi vista pelos cardeais e senhores de Roma, sendo presente o Papa, que louvava muito o artifício por ser feito de açúcar. Deste texto podemos extrair aquilo que eu chamo de lista, e coloco ali, portanto, vão para Roma duas pessoas, um criado, João de Leiria, e um morisco alto, um animal, um cavalo persa, vai doçaria, mimos e brincos da ilha e de conservas, e objetos de natureza escultórica, o sacro palácio em açúcar. Reparem, há aqui uma distinção. Não é tudo feito em alfenim. Parece que uma coisa é feita de açúcar e outra de alfenim. Portanto, são coisas distintas. Gaspar Frutuoso, uns tempos depois, portanto, vai copiar aquilo que é fornecido por Jerónimo Dias Leite para integrar o volume 2 das Saudades da Terra. E diz exatamente a mesma coisa. Portanto, esta lista apresenta exatamente as mesmas coisas anteriores. Quando se fala da Embaixada de Alfenim, o Sacro Colégio de Alfenim, há uma investigadora incontornável, que é a Luciana Picchio, professora, já falecida, era professora da Universidade de Roma, que de facto é a primeira pessoa que põe em causa se de facto existiu esta embaixada.
Ponho aqui alguns excertos do seu texto. E é curioso que ela aqui já diz que as crónicas contam que em 1515, e eu ponho aqui entre parênteses, dizendo que ela segue a tese de Alberto Artur Sarmento, que entretanto, baseado nos cronistas, ele tira outra ilação. Ele acha que a embaixada é depois da embaixada de Leão X, já no ano seguinte, como forma de agradecimento ao Papa de ter elevado ou de ter criado a Diocese do Funchal. Contam as crónicas que em 1515, um ano depois da chegada a Roma da famosa embaixada do Elefante, enviada a Leão X por Dom Manuel de Portugal, outra não menos rica homenagem recebeu o Papa por parte do terceiro donatário do Funchal, Dom Simão Gonçalves da Câmara. Uma embaixada tão esplêndida, esta segunda também, que o pontífice teria afirmado ser mais de soberano que de vassalo. E, com efeito, a liberdade e a generosidade demonstrada no governo da capitania por Simão Gonçalves, antes mesmo deste episódio, já tinham proporcionado ao filho de João Gonçalves o título de Magnífico, com que ele ficou conhecido nos nobiliários e antigas crónicas da ilha. Quando comecei a pesquisar, e é aqui que ela começa a constatar que uma investigação mais aturada sobre este fenómeno fez com que ela se apercebesse que não havia nos arquivos de Leão X nenhuma referência a esta embaixada, arquivos esses que eram exaustivos na forma como registavam todos os momentos da vida do Papa e, portanto, ela refere que, quando comecei a pesquisar em Roma a embaixada de Simão Gonçalves da Câmara, eu tinha na minha mão só poucas notícias que tinham, porém, fascinado. Antes de mais nada, o relato de Frutuoso, ou melhor, o relato que Frutuoso tinha transcrito do descobrimento do cônego da Sé do Funchal Jerónimo Dias Leite. Só que, entretanto, enquanto da embaixada do Elefante à None, conduzido por Tristão da Cunha, ela refere-se à embaixada de Dom Manuel I, relatada por Damião de Góis e Garcia de Rezende, portanto outros cronistas mais nacionais, pintada por Rafael e Júlio Romano, portanto o elefante foi pintado, foi representado artisticamente, e aqui isto importa já memorizar, portanto esta ideia de que vai haver artistas que passam a representar os fenómenos, os eventos, coisa que infelizmente parece não ter acontecido do ponto de vista artístico das esculturas em açúcar. Isso é um fenómeno que vamos ver que é mais para a frente. A doce embaixada de Alfené não parece ter deixado igual rasto nas crónicas romanas. Inutilmente recorremos às efemérides e aos arquivos de Leão X para encontrar nelas a confirmação do acontecimento. Ela ainda faz outra analogia. Ela diz que na Sicília, até hoje, os meninos oferecem aos mortos, em 2 de novembro, as elaboradas e pintadíssimas construções de açúcar e alfené, os pupi de zúcaro, que tanto lembram a dádiva, ela imagina que seriam análogas a estas configurações de açúcar, que o Sacro Colégio de Alfené, enviado ao Papa, teria. Portanto, correm paralelas e merecem estudo comparativo. Portanto, ela acha que Sicília e Madeira, Alfené madeirense e Pupi de Zúcaro siciliano merecem estudo comparativo. Depois de analisar Júlio Landi, portanto, isto sou eu aqui a referir, que no texto ela passa depois, a um dado momento, depois de não ter encontrado absolutamente nada, dedica-se a analisar o escrito de Júlio Landi, que na verdade nada refere sobre a embaixada de Alfené, ou do açúcar. Portanto, ela faz uma reflexão, sobretudo, sobre o que foram as implicações humanas, económicas dessa produção açucareira na ilha. E seja esta a moral conclusiva da nossa intervenção, talvez um pouco desmistificatória. E ela diz que não põe em dúvida que tenha existido essa embaixada, ou esse envio de esculturas de açúcar para Roma. Ela acha que não teve a ressonância que teve a embaixada de açúcar de Dom Manuel I,
E faz ainda uma outra apreciação que conota negativamente um cultivo e uma civilização por séculos confiado à obra do escravo. Na Sicília, como na Madeira, mais uma vez a comparação, na Madeira como no Brasil. Portanto, ela faz aqui uma referência consciente de que a história do açúcar teve um lado amargo, ou foi sustentada por um lado mais amargo. Consultando um artigo de Diogo de Faria, diplomata de Dom Manuel I, segundo um manuscrito da Biblioteca Britânica, que é um documento que depois ele, ao longo do artigo, que depois podem descarregar na internet, ele depois diz que afinal era o Dionísio de Almeida, um iluminista português que depois, digamos, elenca, reúne e enumera desde 1495 a 1520 todas as ditas embaixadas, as saídas, digamos, oficiais, vá lá, de pessoas em nome do rei, em determinados locais, e portanto coloco aqui apenas estas tabelas para mostrar que aqui está referida em 1513 a embaixada de Leão X para Roma. Portanto, os cronistas Damião de Góis, João de Faria, também a carta que está disponível na Torre do Tombo, etc. De facto, a embaixada situa-se ou foi preparada nos finais de 1513 e termina em março de 1514. Portanto, foram alguns meses, portanto, as naus saem de Lisboa, passam por Espanha, depois são descarregadas na costa italiana e depois chega por terra até o destino. E, portanto, pouco resta, sempre que alguém se refere a esta história, citam sempre os cronistas antigos, porque até agora nunca foi encontrada, pelo menos em Portugal, informação coeva, não é, da época, que falasse, por exemplo, onde é que foram feitas as esculturas, quantas esculturas é que foram, porque vimos que Artur Sarmento acha que eram 70 e tal, portanto, um número que depois Alberto Vieira e outros acham de facto ser excessivo. Aliás, há recentemente um artigo também publicado na revista do Arquivo Histórico do ABM, do António Marques da Silva, muito interessante, sobre o Alfenim. Também ele não chega a nenhuma conclusão, mas a verdade é que se encontrarmos ou confrontarmos, como tenho feito com este diário florentino que tenho lido há algum tempo, que é do Luca Landucci. O Diário Florentino foi escrito entre 1450 e 1516. Luca Landucci era um famoso boticário, tinha um boticário, uma farmácia da época em Florença, e, portanto, registra tudo o que se passava em Florença. Portanto, é uma fonte histórica primária que orientou muita da história italiana. E portanto, é curioso que, por exemplo, neste diário, a dada altura, ele diz em 1471 que ele comprou o primeiro açúcar que veio da Ilha da Madeira, uma ilha que foi, digamos, dominada há alguns anos pelo rei de Portugal, e o açúcar começou a crescer ali. E eu tenho algum do primeiro que ali se produziu. Se avançarmos nesse mesmo diário, ele diz, em 1513, no dia 18 de outubro de 1513, ou seja, digamos, corresponderia equivalentemente ao início da preparação da embaixada de Leão X ao Papa, não é? Que ela aconteceu entre 1513 e 1514, ele diz: ouvimos falar que o rei de Portugal enviou a sua embaixada ao Papa e que presenteou-lhe com as seguintes coisas: um Papa feito em açúcar, com 12 cardeais, todos em açúcar, à escala real, 300 tochas de açúcar, cada uma com uma brácia, que é cerca de 1,5 metro, 100 cestos de açúcar e muitos cestos de delicadas especiarias, canela, cravinho e outras coisas. E um cavalo branco de suprema beleza. Ele também enviou um mouro,
de Calcutá, que também era muito alto. Portanto, podemos fazer então uma lista. A lista de Luca Landucci, e se calhar é o primeiro a descrever de forma coeva com o evento, foi praticamente na mesma época. O que é que ele diz, o Luca Landucci? Portanto, vai uma pessoa, um muro de Calcutá, alto, com ricas vestes, vai um animal, um cavalo branco, ele não diz que é persa, ele só diz que é um cavalo branco. E vai doçaria e especiaria. Ele enumera 100 cestos de açúcar e delicadas especiarias. E objetos de natureza escultórica. Portanto, uma efígie do Papa e 12 cardeais em açúcar à escala real. E vai ainda 300 tochas de açúcar. Tem aqui umas gralhas, peço desculpa. Se compararmos com a lista de Jerónimo Dias Leite e Gaspar Fortuoso, há aqui coincidências. Portanto, vai duas pessoas, João de Leiria e um morisco alto e bem vestido, portanto ele é alto e bem vestido como identifica Landucci, vai um animal, um cavalo persa, mimos e brincos da ilha de conservas, vai objetos de natureza escultórica, o sacro palácio em açúcar e os cardeais, que até então julgava-se que iam ser 72, não é? Um número grande, porque na altura o Sacro Colégio no século XVI era constituído por um X número, enfim. Mas o Luca Landucci vem dizer exatamente o número. Eram 12, 12 cardeais em açúcar e a efígie do Papa. E ainda tinha mais uns objetos, umas tochas em açúcar. Eu vi referência recentemente numa exposição do Donatello no Victoria and Albert Museum, em que as notícias, por exemplo, no The Guardian, faziam referência, por exemplo, que o rei do Manuel tinha enviado crucifixos em açúcar. Portanto, eu não sei qual foi a fonte que eles também lá chegaram, mas dentro destas torchas ou tochas poderia haver eventualmente a imitação de alfaias, por exemplo. É algo a estudar. Portanto, podia ter como hipótese interpretativa o seguinte: talvez não se tivesse verificado a existência de uma embaixada independente de Simão Gonçalves da Câmara, enviada diretamente da Madeira para Roma, à revelia da coroa. Pelo contrário, assistimos a um notável e engenhoso esforço da Madeira para contribuir para a opulência e o exotismo da embaixada do rei Dom Manuel ao Papa Leão X, ocorrida entre final de 1513 e 1514. Os bens enviados da mítica Madeira, embora luxuosos, mas efêmeros, presumivelmente foram entregues durante algum momento oficial da comitiva portuguesa em Roma, ainda em 1513. As esculturas efêmeras de açúcar, no entanto, não conseguiram rivalizar com a fama, exotismo e espetacularidade do cortejo, marcado pela presença do elefante em março do ano seguinte. É plausível que tenham sido utilizadas diversas técnicas na modelação das figuras em açúcar, possivelmente conduzidas por confeiteiros de origem italiana, dada a estreita ligação entre a Madeira e a Itália desde o final do século XV. Portanto, isto é referido, por exemplo, por António Aragão nos Estrangeiros na Madeira, quando faz pronto. Agora vou passar muito rápido. Dizer que o mesmo Diário Florentino, se quisermos, ainda descreve, curiosamente, no ano seguinte, a entrada do Papa Leão X na Praça da Senhora, em Florença. Portanto, ele, ao longo de 4 ou 5 páginas, até de 30 de novembro até 1 de dezembro, ele faz uma descrição super exaustiva da arte efêmera que foram feitos, os arcos de triunfo, as esculturas integradas, as procissões, as músicas, enfim, uma obra de arte total, envolvente, e podemos achar correspondência dessa descrição com a pintura do Giorgio Vasari, do pintor e arquiteto Vasari, onde aparece, por exemplo, nesta pintura que está no Palácio Vecchio, essa mesma entrada triunfal portanto, do Papa. Pormenores, reparem a escultura efêmera, portanto, depois vou ter que desenvolver isto no artigo. Portanto, aquela descrição do Luca Landucci transporta-nos então para um universo renascentista, tardo-renascentista, que entra pelo maneirismo e barroco, onde, de facto, parece que o açúcar da Madeira veio trazer, sob a forma de modelações tridimensionais e escultóricas, como aliás foi dito, ser uma novidade à época, etc., criar um imaginário propício a que o açúcar
começasse a fazer parte das festividades, das mesas, das cortes, etc. Reparem que depois estas festividades passam a ser os reis passam a encomendar a gravadores que ilustrem e descrevam exaustivamente essas entradas triunfais, essas festas. E reparem aqui, por exemplo, um livro de 1599 em que dá conta de um arco do triunfo português. Um arco de triunfo português, entre outras nacionalidades, que foi feito em Antuérpia. Portanto, tinha aqui muito mais para dizer, de facto, da exploração das técnicas, dizer que há possibilidades de que estas técnicas da construção do açúcar da Madeira enviado para Roma pode ter sido, de facto, em alfenim. O alfenim permite soluções compósitas, portanto, conhecemos o alfenim atualmente com pequenos objetos, mas ele presta-se a composições de peças que, por justa posição, podem dar peças grandes e até de 1,5 m, etc. Este artigo da Panorama de 1966 é muito interessante, fala disso. Ou livros mais recentes dos Açores, como este que aqui mostra, que é possível fazer figuração perfeitamente com o alfenim, mas podemos entrar ainda em outras técnicas. Por exemplo, nesta exposição, cujo catálogo encomendei da América, foi uma exposição do The Getty Institute, The Edible Monument, The Art of Food for Festivals, é possível ver que nos anos seguintes todas estas figuras que aqui estão eram realizações em açúcar. De facto, existiam nas mesas das cortes europeias. Outra exposição importantíssima de Itália, em que foi reproduzido as peças em açúcar que fizeram parte do banquete, do casamento de Maria de Médici, Pronto, só para terminar, as imagens relacionadas com os pupi di zucchero, portanto, isto são imagens de um vídeo da Sicília que mostram os processos de construção de figuras de açúcar. Para terminar, referência a Carol Walker, podem pesquisar uma referência contemporânea em que uma visão muito crítica sobre a história do açúcar. Ela própria, enquanto artista, faz investigação sobre as tecnologias e dá-nos aqui um olhar que vai ao encontro do que Luciana Picchio já apontava. Portanto, refletir sobre o lado amargo da indústria açucareira. Obrigado. Bom dia, quero agradecer ao Centro de Estudos de Histórias do Atlântico pelo convite e a vossa presença. Venho falar sobre a Alfândega do Funchal, não sobre o monumento do ponto de vista da arquitetura, mas mais do ponto de vista da sua decoração escultórica, sobretudo o trabalho na pedra, que é a minha área de estudo, que foi o tema da minha tese de mestrado. Temos aqui uma imagem da Alfândega, um desenho de Bartolomeu João, de 1654, em que se vê a Alfândega do Funchal manuelina, sem o acrescento do século XVIII. E consegue-se ver aqui, na parte superior, algumas gárgulas. Portanto, mais do que hoje, haviam outras gárgulas na Alfândega do Funchal.
As que se destacam mais são as da fachada norte, figurativas, mas penso que a fachada sul teria também, em número correspondente à fachada norte, outras gárgulas. Mas a escultura na pedra da Alfândega do Funchal não se limita à gargulária. Também existem esculturas figurativas nos capitéis e nas mísulas da sala do despacho. E nos capitéis dos portais da Alfândega. E esta imagem é uma imagem bastante interessante do ponto de vista iconográfico, porque ela permite perceber os temas que aparecem sobretudo nas gárgulas. Temos aqui um exemplo de uma gárgula canhão que está no museu na Quinta das Cruzes. Vou voltar atrás. Provavelmente seria uma das gárgulas da fachada sul. Portanto, a fachada sul, estando virada para o mar, faria todo o sentido que o motivo da gárgula em si, fosse um motivo bélico. Tal como na fachada norte, em que vamos encontrar a figura de artilheiros. Não só artilheiros, mas pelo menos dois artilheiros. E esta imagem, isto é uma aguarela de Max Romer, datada de 1950, mas o original é de Bartolomeu João, de 1654. E podemos ver aqui o reduto que protegia a Alfândega do Funchal. Portanto, a Alfândega sendo uma casa um espaço, um edifício do Estado de tributação, onde entrava riqueza e era cobrada uma parte dessa riqueza, era sempre um lugar desejado de tomar, fosse internamente, fosse externamente. E muitas vezes nós passamos lá na Alfândega, olhamos para aquelas imagens e não conseguimos ter este contexto, o contexto original, porque a Alfândega tem uma parte do século XVIII, tem hoje a parte moderna do século XX, e está a parte antiga é o core, o núcleo. Não se consegue contextualizar bem o período histórico para perceber os temas que estão nestas esculturas. Podemos ver aqui a primeira gárgula da fachada norte. É uma figura humana, mas é uma figura, ao contrário dos artilheiros, é uma figura que podemos categorizar como uma figura do pecado. Porque tem uma face monstruosa, uma face disforme. Na Torre da Sé do Funchal também vemos pelo menos duas gárgulas em que o tema do pecado está presente. A gárgula, como objeto, é o objeto por onde saem as águas e, portanto, nem sempre, mas por norma, sempre que a água era escoada pela boca do monstro ou da carranca que compunha a gárgula, essa imagem é sempre uma imagem de desgraça ou de pecado. Podemos ver aqui um livro de horas do século XV e conseguem-se ver figuras decaídas, punições infernais. Elas encontram-se a debater e há aqui alguma semelhança entre as caras, as figuras das faces. Não deixa de ser interessante que, apesar da figura ser disforme, a roupa é uma figura que veste um traje, provavelmente um gibão, um traje até fino, não simples. Nesta imagem só se consegue ver o lado nascente, mas a gárgula do lado poente consegue-se ver bem o vestuário. Outra coisa que também parece ser interessante notar é que o orifício por onde a água saía não era
originalmente a face, mas o queixo. Aqui embaixo consegue-se ver um orifício por onde sairia a água. É notável também que estas gárgulas têm uma dimensão apreciável, são grandes, e foram trabalhadas na pedra basáltica, cujo talho é muito difícil. É muito mais difícil que no calcário ou no granito. A gárgula que se segue é esta. É um galo. O galo é símbolo da manhã, é símbolo do dia. Portanto, faz contraponto àquela gárgula que vimos anterior. Portanto, de uma gárgula conotada com o mal ou com as trevas, passa-se para uma gárgula que vai representar a luz, o nascer do dia. O galo também pode ser encontrado num dos capitéis da Capela Mor da Sé do Funchal, como motivo. E, por exemplo, aqui no claustro dos Jerónimos, vemos, infelizmente tenho a imagem virada do avesso, peço desculpa, mas consegue-se ver que é uma coluna com o galo que anunciou amanhã. Portanto, aqui a terceira gárgula é um artilheiro. Está conotada com o bem, é uma gárgula que está conotada com o bem. Portanto, a água não escoa pela boca da figura, mas sim pelo canhão que o artilheiro carrega nas suas costas. Tem qualidade plástica esta gárgula. Tem mais qualidade plástica do que as esculturas que eu estudei na Sé do Funchal. E foram até descritas pelo professor Rui Careita como as mais notáveis gárgulas. Também não há muitas. Existe na Matriz de Santa Cruz, existe na Capela do Loreto, por acaso muito parecidas com estas, até do ponto de vista do motivo, do tema, mas estas são de facto as com mais qualidade plástica. Outra gárgula, a quarta gárgula, também é um artilheiro, mas não há uma repetição formal do motivo. Ou seja, é outro soldado, outro artilheiro. O primeiro não tem qualquer proteção na cabeça, mas parece que este artilheiro, além da roupa ser diferente, das vestes serem diferentes, parece-me que este artilheiro está mais protegido a nível do corpo. Parece que ele usa um barrete de armas, qualquer coisa que protege a sua cabeça. Portanto, vemos na segunda imagem uma gárgula canhão apontada, provavelmente estaria apontada para sul, e aqui também na face norte, novamente um motivo bélico, a relembrar que a alfândega, mesmo antes do forte, do forte do baluarte, do reduto que é construído no século XVII, teria obviamente uma guarda. Temos aqui um exemplo de uma das gárgulas que eu falei para Loreto. Não é, do ponto de vista da qualidade plástica, está um pouco, tem menos qualidade plástica. E vemos aqui também um painel, num dos painéis de São Vicente, vemos um elmo moresco. No painel dos cavaleiros, uma das figuras, a do meio, usa um elmo moresco. Passando para os capitéis, vou começar do exterior, depois falo um pouco sobre o interior. Temos aqui, na porta do provedor, dois capitéis e também no topo da porta, temos as armas da coroa. Estes são capitéis simples que vão repetir o motivo da folha de vinho. Portanto, do ponto de vista simbólico, não tem tanta relevância, mas mais do ponto de vista ornamental. Passando para a fachada nascente,
saindo da gargulória, temos aqui duas cachorros. Portanto, estas duas estruturas que estão ao nível, um pouco acima do nível de uma porta que aqui está, provavelmente segurariam algum tipo de estrutura de madeira que já existiria no século XVI. Eu vou voltar à primeira imagem para ver se conseguimos. Portanto, podemos ver na fachada nascente uma escadaria e uma porta. É possível que, originalmente, esta porta, porque tem cachorros na parede, tivesse algum tipo de estrutura de madeira para abrigar a passagem das pessoas. Estes dois cachorros têm também figuras antropomórficas, e a mim parece-me que a primeira figura é uma figura que se enquadra na categoria das faces do pecado, que era bastante recorrente em toda a gargulória, não só portuguesa, como também europeia. Provavelmente uma figura de um mendicante, já que este motivo também aparece na escultura manuelina em Portugal continental. E se os frades, se os franciscanos eram críticos da sociedade, e eles também havia outras classes sociais que criticavam, por exemplo, o ato de pedir muita esmola. Portanto, aparece aqui na madeira, a mim parece-me que isto é a figura de um franciscano. No continente também aparece, e o historiador Paulo Pereira classificou estas figuras de frades como figuras pecantes. Portanto, no seio do clero também havia, claro, uma certa corrupção. A figura ao lado faz novamente um contraponto, e provavelmente será mesmo o rosto de um oficial de obras. Portanto, aqui uma dicotomia. A pessoa que constrói, a pessoa que é virtuosa, e uma figura de um tipo social que vive como um parasita, vive da esmola, ou que continua pregando uma coisa, mas não agindo conforme muitas vezes o que prega. E esta crítica está documentada, e tanto mais que passa, cuja expressão artística chega à margem. Estes são motivos marginais. Esta figura, que eu direi de um oficial, tem paralelo com o rosto que se encontra na base do púlpito da Sé do Funchal. Mas aqui tem barba. E no Sé do Funchal, a figura, além de ter sido provavelmente danificada, quem sabe até pelos hugonotes franceses que entram no século XVI, porque eles eram iconoclastas, algo que poderia ser proposto, estudado. Esta figura usa o mesmo tipo de barrete, mas o cabelo aqui é maior. Quanto à simbologia do púlpito, da figura do púlpito da Sé do Funchal, muito já se disse, mas muito mais pode ser dito. Mas há de facto aqui, tanto aqui como na Sé do Funchal, como na Capela da Encarnação, a mesma figura. Na Capela da Encarnação, eu não me atreveria a dizer que seria o mestre de obras da capela, porque a capela foi uma capela privada e foi paga para ser panteão de uma família. Não me parece a mim que o mestre de obras se faria representar a si mesmo numa encomenda privada, e até a figura está num portal lateral, mas tem destaque. É uma figura grande e está ladeada por uma figura
bestial, provavelmente representação do diabo. Tal como na Sé do Funchal, onde o diabo está na base e a figura está em cima. A mim parece-me que as fábulas de Esopo podem explicar, sobretudo a fábula do mercador e do burro, podem ajudar a explicar essa dicotomia entre a virtude e o pecado. Acho que dizer que tanto esta figura como a figura que está no púlpito da Sé do Funchal são o mestre de obras da Sé, o mestre principal, limita, do ponto de vista iconográfico, outras leituras. Para mim, acho que, sobretudo, o fabulário de Esopo poderá ajudar a explicar o púlpito da Sé do Funchal, as figuras que lá estão. Esta, a mim parece-me que, sendo um edifício do Estado, pode ser, de facto, a figura de um oficial de obras, seja de pedraria, seja oficial geral, que foi também o oficial geral desta obra, foi peruano. Está documentado, está comprovado, e também foi o mestre geral de obras da Sé do Funchal. Vemos aqui, na torre da Sé do Funchal, uma mulher, parece-me a mim uma mulher tocada, possivelmente também uma figura ou uma face do pecado. Depois temos uma figura, uma imagem de um breviário francês, onde se vê a hierarquia de um estaleiro de obras. Vê-se um canteiro e no meio conseguimos ver um mestre, um oficial, com o esquadro na mão. Depois temos um cachorro de uma igreja do século XIII em França, onde um oficial de pedraria, neste caso um mestre canteiro, aparece com o cinzel e com o seu, não com o martelo, mas agora não me recordo do nome da peça. São umas peças que eram feitas em madeira, com um têxtil, para fazer a escultura. Temos aqui, portanto, um dos portais, o portal principal de acesso à sala do despacho. Nos capitéis existem apenas figuras vegetais. O motivo aqui parece-me ser não a folha de vinha, que aparece no portal norte, mas a folha de carvalho, que é também um dos motivos bastante presentes na escultura marginal, tanto na iluminura como na escultura em pedra, no período tardogótico. Depois temos aqui outro portal que infelizmente está bastante danificado com o tempo, com a erosão. Não se consegue sequer perceber o que é que lá está nos capitéis, mas possivelmente seria também o motivo do carvalho. Aqui não é perceptível, eu tentei até tirar uma fotografia só do capitel em si, mas não se consegue perceber o motivo presente. Isto aqui também uma fotografia do portal gótico exterior da fachada leste. Novamente, figuras, motivo vegetal. E aqui, na minha opinião, as esculturas, do ponto de vista iconográfico, mais interessantes de todo o conjunto. Nas mísulas dos arcos da sala do despacho, podem ser vistas figuras de bailarinos e bailarinas. Sendo a alfândega um edifício civil, estes motivos têm um caráter também festivo ou civil. Portanto, em cima, figuras de folhas de carvalho, mas de tipologias diferentes, com composições diferentes, e por baixo a figura de 3 bailarinos e 3 bailarinas. Que eu saiba, até agora não há qualquer proposta de interpretação iconográfica para estas esculturas,
mas a mim parece-me que será a reprodução das danças de roda ou danças de sabate, ou Maypole, em Inglaterra chamava-as Maypole Dancers, que são as danças que se realizavam em maio, no período das colheitas. Portanto, faz todo o sentido em que, na sala do despacho, no coração da alfândega, o encomendante, o responsável pela obra, mestre peruanos, o encomendante não, a pessoa que executou a obra, fosse colocar imagens que celebrassem a fertilidade, a riqueza. Portanto, estamos a falar da alfândega, onde entrava todo o tipo de produtos que interessavam à cidade. E a mim parece-me que a alfândega pode ser vista no seu centro como uma espécie de eira, porque estas danças eram feitas à volta das eiras, sobretudo na Idade Média. E depois, aqui, é como se a alfândega em si fosse uma eira urbana, onde se vai celebrar, do ponto de vista iconográfico, a entrada de riqueza para a cidade. Temos aqui as gravuras que possivelmente estão por detrás, ou que são as fontes gráficas das esculturas vistas na pedra, de Israel van Meckenem, que quase de certeza foram usadas também para a decoração pétrea da sede do Funchal. Não só ao nível do portal, como foi estudado e publicado numa revista a Monumentos, por um autor espanhol, mas também ao nível da Capela Mor e de outras partes do monumento. Numa das gravuras, podemos ver, a gravura do lado direito, podemos ver que os dançarinos dançam por entre motivos vegetais. Ora, esses mesmos motivos vegetais estão aqui plasmados na pedra. Não estão com menos profusão ornamental, mas podemos ver aqui a vegetação e os dançarinos, tal como nesta gravura. Aqui está mais estilizada, a folhagem mais estilizada, e aqui mais concreta. Portanto, dou por encerrada a minha apresentação. Eu também vim aqui falar um pouco só da temática por detrás destes motivos, sendo que a parte escrita do artigo poderá acrescentar mais alguma informação ou mais algum detalhe a esta apresentação. Quero agradecer e obrigado por me ouvirem. Antes de mais, bom dia a todos. Gostaria de principiar por agradecer ao Dr. Diniz Gouveia Pacheco pela apresentação que fez e pedir-lhe que exerça uma virtude católica na contabilização do tempo. A clemência. Para atribuir uma presumível aura de importância à minha comunicação sobre a revista A Esperança, publicada entre 1919 e 1938, eu irei começar com as palavras do padre Jacinto da Conceição Nunes, que em 1930 era pároco da Sé e principia um sermão desta forma: a imprensa é o pregoeiro e o arauto do pensamento e das ideias. Vai a toda a parte, ao palácio do rico, à casa humilde do operário, à mansarda do indigente. A esses lugares pode levar a luz ou a treva, a verdade ou o erro, a moral ou o vício.
O padre Jacinto vai reproduzir uma mensagem que a Santa Sé já emanava desde o século XIX. A encíclica Et Sinos, apesar de não ser a primeira a realçar a importância da imprensa para o catolicismo, é a primeira a realçar a necessidade de uma imprensa combativa. Uma imprensa que contrapusesse os textos que se publicavam contra a Igreja e que contra-argumentasse igualmente o processo de laicização que vinha ocorrendo desde o início desse século. É nesta encíclica que pela primeira vez vemos referido, em documentos oficiais do Vaticano, publicados por toda a cristandade, a necessidade de uma buona stampa, a boa imprensa. O termo, segundo os investigadores, nasceu de uma dicotomia estabelecida pelos escritores católicos e que depois é adotada pelo Vaticano. Uma encíclica de 1890 contra a maçonaria estabelece que o principal instrumento empregado por nossos inimigos é a imprensa. Pelo que é importante que os católicos se oponham à imprensa maligna por uma imprensa que seja boa para a defesa da verdade, nascida do amor à religião e para sustentar os direitos da Igreja. Regressando ao arquipélago, o padre Jacinto da Conceição Nunes vai estabelecer a mesma distinção, a mesma dicotomia entre boa imprensa e má imprensa. A imprensa é boa, conscienciosa, livre de sectarismos, iluminada pelos clarões do Evangelho. Será então um agente de felicidade para a família e para as nações. A imprensa é má, dirigida por ambiciosos e amorais, por homens sem Deus nem moral, sem amor ao trabalho, mas eivados de ódios satânicos contra os favorecidos da fortuna. Então exercerá uma influência terrível e conduzirá os povos ao desespero, à ruína e ao despotismo. A boa imprensa assumia assim um papel de apóstolo, o papel de um missionário que dissemina a moral e a religião católica na paróquia, na diocese e no mundo. Por esse motivo, e na senda de compreender o movimento católico no século XX, através de uma das suas mais recentes armas, escolhi estudar a Esperança. A Esperança foi uma publicação católica produzida no Funchal e que começou a ser publicada a 1 de março de 1919 e foi suspensa definitivamente a 1 de outubro de 1938, contabilizando 2 décadas de atividade. Foi inicialmente uma revista com periodicidade mensal, porém as pretensões de ser maior e ter uma maior evangelização levou a que se tornasse quinzenal. A publicação quinzenal da revista durou exclusivamente 6 anos, devido aos elevados gastos financeiros com a sua produção, o que levou que, ao fim desses anos, voltasse a uma periodicidade inicial até ela ser suspensa. Esta periodicidade e duração levou a que a revista tivesse um total de 300 volumes. A revista era coordenada pelos padres da Congregação da Missão, ainda que tivesse diretores e administradores laicos, e contou com um diversificado grupo de articulistas dos quais faziam parte clérigos escolares e religiosos, mas também elementos da elite letrada madeirense. Nesta pequena apresentação, procurei somente reconstituir o contexto de fundação da revista, através de uma análise assente em conjecturas internacionais, nacionais e regionais, que conectaram a Madeira e o mundo neste complexo processo de globalização no qual o global e o local se influenciam. E a nossa esperança é exatamente o título inaugural do primeiro editorial. É nesse número, no número 1 de março de 1919, que o editorial vai procurar dar a conhecer aos novos leitores o posicionamento ideológico e os motivos para a fundação do periódico. A esperança surge, no dizer da sua equipe editorial, pela necessidade de erguermos do fundo da alma um grito de esperança na hora presente. Uma necessidade que advém de uma imagem sombria da realidade, pois o mundo está perdido, a sociedade não pode levantar-se do abismo que jaz corroída de paixões degradantes e vítima do seu orgulho desmedido, algo que ocorre por o ódio inextinguível a Deus, à sua religião, aos seus ministros e sequazes mais fervorosos. Foi desta dicotomia, de um conflito social que opõe os que possuíam doutrinas subversivas e antissociais, que pretendem suplantar a lei sublime e a obra gigantesca do Evangelho, e aqueles que eram odiados, execrados por aqueles como inimigos, como seus inimigos, com mentes indignos de respirarem estas brisas balsâmicas do lindo rincão natal, por causa do nefando crime de respeitarem as tradições nacionais, querendo adorar o mesmo Deus de seus pais, que a esperança nasce. Principia-se o elenco dos contextos pela situação internacional e as suas repercussões, tanto em Portugal como na Madeira. Estes podem ser distribuídos em 2 pontos: o impacto da Primeira Guerra Mundial na economia portuguesa e o impulso do Vaticano na promoção da imprensa católica.
Relativamente às dificuldades económicas, é necessário apontar uma justificação prosaica que também figurou no primeiro editorial. Além dos apontamentos sobre a névoa dos tempos, escreveu-se que a esperança sucede ao Boletim Eclesiástico da Madeira, que suspende temporariamente a sua publicação. Sucede-lhe ainda mais reduzida em número de páginas, em razão da crise financeira que continua a avassalar as empresas modestas da índole desta publicação. Desde 1914, que a escassez de produto e a inflação levaram a um agravamento generalizado da economia, tanto internacional como nacional, e a situação vai se intensificar a partir de 1916, com a entrada de Portugal na guerra. A inflação levou a um aumento generalizado do custo de vida. Entre 1914 e 1918, registrou-se um aumento médio dos preços de 293%. Presume-se que, apesar do aumento dos salários, as dificuldades financeiras levaram que os portugueses e os madeirenses se preocupassem mais com a compra de bens de primeira necessidade do que propriamente o pagamento das suas assinaturas dos periódicos, o que reduzia o lucro destas casas editoriais. Mas o grande problema foi mesmo a escassez e o consequente aumento do preço do papel. A maioria desta matéria-prima teria origem nacional, ainda que se conheçam valores relativos à sua importação. Não se encontrou registro de fábricas de papel no arquipélago da Madeira no início do século, pelo que se presume que a maioria, se não a totalidade do papel, deveria ser importado, tal como aconteceu nos Açores. Nos primeiros anos da Esperança, encontram-se múltiplas referências à crise, à subida dos preços e à venda de papel de Portugal continental pelo navio de Lima. E esta crise atingiu proporções desmesuradas. O Diário Católico, a Ordem, informa que em 1918 o preço do papel aumentara 625% desde 1914. As soluções do governo republicano tardaram e não resolveram o problema. E assim as publicações viram-se obrigadas a reduzir a sua oferta, ou modificando a periodicidade, ou reduzindo as dimensões, ou oferecendo menos páginas, ou mesmo suspendendo as suas publicações. O segundo ponto, e já foi referido no início da comunicação, assenta num incentivo do Vaticano para a implementação de uma boa imprensa, isto é, de uma imprensa católica de pendor combativo. Havia anteriormente, à década de 80 do século XIX, uma imprensa católica. No entanto, é no pontificado de Leão XIII que o Vaticano passa a observar sobre outra perspectiva. Os receios de uma imprensa livre, isto é, de uma imprensa não subordinada ao papado, dão lugar à necessidade de combater os inimigos da Igreja. Foi nestes últimos anos do papado leonino que duas encíclicas, uma de 1886 e outra de 1894, exortavam os bispos portugueses para a urgência de criarem e dirigirem jornais capazes de difundir a verdade, a virtude e a religião e combater os inimigos destes valores e impedir o contágio dos maus exemplos. As dioceses portuguesas, com base em exemplos internacionais e nestas diretivas do papado, desenvolveram desde o final do século XIX um apostolado da boa imprensa, observando a palavra impressa como uma arma de combate tão relevante quanto outras. O Congresso dos Jornalistas Católicos Portugueses de 1905 promoveu a criação das comissões diocesanas, chamadas de Ligas da Boa Imprensa, que deveriam incitar ao aparecimento e facilitar a manutenção das publicações católicas. E a boa imprensa vai assumir um papel ainda de maior relevo com a implantação da República e a Lei da Separação do Estado das Igrejas de 20 de abril de 1911. Claramente são estes dois momentos disruptivos na vida católica da sociedade portuguesa. O estudo de Paulo Alves sobre a imprensa católica estabelecida durante a Primeira República permite contextualizar a fundação da revista na medida que a insere nos meandros do movimento nacional. Todavia, as características destes não foram estanques nem uniformes durante esta década e meia. Alves observou mutações dividindo os títulos em três fases. O primeiro estágio, entre 1911 e 1913, caracterizou-se por uma imprensa de combate, com um espírito cruzado em defesa dos direitos cerceados, que promovia a Igreja e desacreditava a República. O segundo, de 1914 a 1918, representou um momento de transição, do descontentamento popular com a República, de fundação do Partido Centro Católico Português, da aproximação do poder político à Igreja no seguimento do golpe de Estado encabeçado por Sidónio Paz a 5 de dezembro de 1917 e que levou à anulação dos desterros dos eclesiásticos, à revisão da Lei da Separação e à participação de membros do governo em cerimónias religiosas, algo que invariavelmente se reflete na imprensa.
Após um grande crescimento em 1914, começou-se a registrar uma quebra no aparecimento de novas revistas, associada à crise económica da Primeira Guerra Mundial e à atenuação do combate com a República. No terceiro período, de 1919 a 1926, no qual a Esperança se insere, observou-se uma redução de novas publicações, que estará associada às dificuldades económicas dos portugueses e das casas editoriais e às condições políticas do final do período anterior, como, por exemplo, a reversão de algumas das medidas da Lei da Separação, com o Decreto de Moura Pinto, e também o restabelecimento das relações com a Santa Sé. É assim necessário atender que a realidade das relações entre a Igreja e o Estado, no início da década, sofrerá alterações, não sendo manifestamente a mesma em 1919, altura em que a Esperança é fundada. O que se reflete no conteúdo da revista, e que é mais informativa, mais crítica da sociedade e não do poder político, ao contrário de várias publicações anteriores. Mas passando dos contextos internacionais e nacionais e as suas repercussões na Madeira, convém também darmos lugar às realidades locais. E a primeira delas está associada aos vicentinos na Madeira. Dificilmente se conseguirá compreender a Diocese do Funchal no século XX sem referir os padres da Congregação da Missão, também designados de lazaristas ou vicentinos. Os lazaristas tentaram o primeiro estabelecimento no arquipélago na segunda metade do século XVIII, na sequência de um pedido episcopal para se dirigirem ao seminário. Tratou-se de uma empresa frustrada e somente em 1859 é que foram novamente convidados a regressar, desta forma para auxiliar espiritualmente as irmãs vicentinas que iriam estar encarregadas dos doentes do hospício, fundado em memória da princesa Dona Maria Amélia, filha de Dom Pedro IV. Após alguns atrasos e negociações, 2 vicentinos regressaram ao arquipélago em março de 1878 e 3 anos depois o padre Ernest Schmitz assumiu a direção do seminário como vice-reitor. Este momento da escolha do padre Schmitz para o seminário estabeleceu uma relação duradoura entre os lazaristas, em função na capelania do hospício, e aqueles que participavam no ensino religioso. Professores e capelães transitam de serviço com regularidade ou acumulam as duas funções. Por exemplo, o padre José Maria Luís Garcia ocupou a chefia das duas instituições entre 1909 e 1910. Desde o padre Schmitz que os vicentinos estiveram associados ao ensino religioso. Já se referia a presença dos padres Schmitz e Garcia no seminário, mas atende-se igualmente ao importante papel do padre Leon Xavier Prévost, que em 1893 vai fundar a obra das escolas de São Francisco de Sales, com o objetivo de alfabetizar crianças e jovens e que 4 anos depois já possuía 17 escolas. Ou da função catequética do padre Manuel Silveira, que erigiu o Centro da Penha, onde se ensinava a catequese a mais de 300 crianças, e que mais tarde fundou uma biblioteca e um jardim infantil do Patronato de São Pedro, o qual possuía um salão-teatro que projetava filmes de índole católica. Já o padre Schmitz, como apresentou a professora Inês Amorim, estabeleceu o Museu do Seminário, dedicado à História Natural, e o padre Henry Hansen instituiu a Biblioteca Utile Dulci, que em 1937 era composta por 19.000 exemplares. Todavia, a sua atividade não ficou restrita ao campo educativo. Os vicentinos prestaram apoio espiritual a diversas associações de caráter religioso, tais como o Centro Catequético de Santa Clara, a União Sacerdotal Madeirense, a Associação das Damas de Caridade, as Senhoras da Liga da Ação Social Cristã, as Conferências de São Vicente de Paulo e a Associação de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi ainda a fundação dos Lazaristas, as Filhas de Maria Imaculada da Medalha Milagrosa, os Filhos de Maria e a Associação de São José. E a ação dos lazaristas vai estender-se à boa imprensa. Desde 1894 que os padres da Congregação da Missão publicavam o boletim mensal diocesano da obra de São Francisco de Sales. A este seguiu-se a quinzena religiosa da Ilha da Madeira. E na primeira década do século XX, o seminário publicou A Esperança, revista literária mensal, distinta da que se está a estudar, e com o fim da quinzena lançou-se por alguns meses a Boa Nova. Com a extinção da Boa Nova, dá-se lugar ao Boletim Eclesiástico da Madeira, cuja direção esteve a cargo do padre Silveira. Já em 1918, o padre Garcia escrevia com regularidade no Bissemanário Católico, o Madeirense, e em março de 1919 foi fundada a Esperança, dirigida e administrada por lazaristas. Refira-se ainda o Vade Mecum do Seminarista, de 1903, e o Catecismo Pequeno da Doutrina Cristã, composto especialmente para a Diocese da Madeira, de 1911, e a tradução de diversos textos e outros periódicos e livros partilhados na Esperança, para que se compreenda a dimensão social, educativa e cultural dos vicentinos da Madeira.
Na busca de razões para um novo periódico, é necessário ter em conta a existência de um dinamismo local. Partindo de uma lista apresentada por Visconde do Porto da Cruz, é possível calcular que a Esperança representa somente 0,96% dos periódicos fundados entre 1900 e 1940. Tal percentagem demonstra a vitalidade da imprensa madeirense durante esse período. Na década de 1911-1920 aparecem 43 periódicos nesse período, o que equivale a 4 novas revistas, jornais e boletins por ano. É assim importante considerar o fulgor da imprensa madeirense para compreender o aparecimento da Esperança. E neste dinamismo é igualmente importante anotar o largo espectro de publicações de pendor católico, desde diários, boletins e revistas que coexistiram no início desse século. Além dos já referidos, a Quinzena Religiosa da Ilha da Madeira, a Esperança, a Boa Nova, o Boletim Eclesiástico da Madeira e o Madeirense, é necessário nomear o Domingo Católico, a Cruz, o Jornal, o Brado do Oeste, a Vida Diocesana, o Correio da Madeira e a Mocidade. E como já se referi, o primeiro editorial da revista justifica o aparecimento da Esperança como consequência direta da suspensão de um destes periódicos, o Boletim Eclesiástico da Madeira. O boletim surgiu no contexto da boa imprensa contra a Primeira República, tendo servido de agregador de outras publicações, que foram extintas para a instabilidade política e social do período. Foi através dos boletins diocesanos que os prelados e os seus clérigos defendiam-se contra os ataques republicanos, o que justifica o aparecimento dos boletins das dioceses do Algarve, dos Açores, do Porto, de Coimbra, da Guarda e de Viseu, todos eles estabelecidos durante esta primeira década. O boletim correspondeu ao órgão oficial da Diocese Funchalense e teve uma periodicidade mensal e uma duração de 7 anos, num total de 84 volumes, publicados entre março de 1912 e fevereiro de 1919. Foi inicialmente dirigido pelo Padre Manuel Francisco Camacho e depois pelo Padre Manuel Silveira, um vicentino. Nele publicaram-se diversas pastorais episcopais, encíclicas papais, artigos assinados por cônegos e clérigos seculares e secções de perguntas e respostas acerca dos comportamentos morais e religiosos. Presume-se que o boletim terá deixado de ser publicado pelas razões que oficialmente alega: as dificuldades financeiras que possuía e que impossibilitaram o seu sustento. Estas parecem ter principiado no 5º ano de publicação, entre março de 1916 e fevereiro de 1917. Pois logo no primeiro volume desse ano se refere às agruras que o boletim atravessava. Apesar das tentativas de melhorar o periódico, pouco podiam fazer com o pagamento de tão poucas assinaturas, e continua o redator do editorial. Periódico que não faça soalheiro de escândalos políticos e sociais, que não ponha à descoberta a vida íntima das famílias e dos indivíduos, que seja refratário às influências da pornografia, que não seja veículo de blasfémias contra Deus e contra a Igreja, está de ordinário condenado a uma vida eriçada de dificuldades de toda a ordem, sobretudo económicas. Por isso este boletim conta apenas com algumas centenas de assinantes, quando é certo que deveria contar milhares, entrando em casa de todas as famílias católicas. No ano seguinte, o lamento manteve-se. O jornal católico tem sempre uma vida de penúria. Não só não é uma empresa lucrativa, mas nem atinge receita que dê para pagar o papel, impressão e distribuição. No derradeiro ano, a queixa já não foi genérica. No mês de junho de 1918, pedem que os assinantes cumpram com os seus deveres. No mês seguinte, enfatizam que as dívidas à imprensa católica são dívidas sagradas. E no último número do ano, em fevereiro de 1919, informam que a administração do boletim está lutando com as maiores dificuldades para poder satisfazer os encargos da sua publicação, sendo possível que seja forçada a suspendê-lo para não avolumar mais o déficit atual, que é muito grande. Tais necessidades são lembradas no primeiro editorial da Esperança, que argumentou que a nova publicação foi criada para ser mais sustentável, reduzindo-se o número de páginas e, logo, os custos de produção, de modo a continuasse a chegar aos católicos madeirenses. Observe-se que o boletim teve um número variado de páginas, terminando a sua publicação com 20 páginas mensais. Já a Esperança publicou no primeiro ano 12 páginas por volume, o que concretiza a redução pretendida. José Machado, que analisou a imprensa açoriana no mesmo período, afirma que a situação observada, a de converter periódicos em outros, não era invulgar. Algumas publicações faziam com o objetivo de criar espaço para novos projetos jornalísticos. Ou então a autoridade diocesana decretava o encerramento de
de certos periódicos para que outros tivessem outra projeção. Noutros casos, as dificuldades económicas ditavam a suspensão do periódico. Situação que ocorreu com o Boletim Eclesiástico da Madeira e que 20 anos mais tarde se repetiu com a Esperança. Podemos então concluir que o aparecimento de uma nova publicação periódica obedece a uma multiplicidade de fatores e condicionalismos, típicos do período em que se insere. Ela é resultado dos movimentos económicos, políticos, sociais e culturais do período e que justificam o seu aparecimento. Neste caso em concreto, ela é resultado dos efeitos devastadores da Primeira Guerra Mundial, que com a escassez de papel e o incumprimento das assinaturas ditou o fim do Boletim Eclesiástico da Madeira, e do incentivo do papado na criação de uma boa imprensa e do vigor desta no combate à Primeira República. Ela também é resultado do papel dos lazaristas na Madeira e de um certo dinamismo local no aparecimento de publicações periódicas. Uma conjugação de fatores, de quereres, de ideais, que se concretiza numa revista como a Esperança. Obrigado. Para frente, para trás. Qual é o teu? Em busca dos retratos, não? Sim. Bom dia a todas e a todos. Começo, obviamente, por agradecer a vossa presença e a vossa paciência para depois destas 3 tão interessantes comunicações ainda terem paciência para me ouvir. Um agradecimento que, obviamente, estendo duplamente ao Centro de Estudos de História do Atlântico, um agradecimento duplo ao Centro de Estudos de História do Atlântico. Em primeiro lugar, por ter permitido que, desde o início deste ano, tenha desenvolvido um trabalho de pesquisa ainda não concluído sobre as representações das ribeiras madeirenses e a memória cultural destas hidrogeografias e, obviamente, a oportunidade de, no âmbito deste congresso, poder apresentar alguns resultados ainda muito provisórios, mas também algumas dúvidas, algumas hesitações com que me tenho confrontado ao longo destes meses. A minha comunicação eu organizei em 3 tópicos, 3 momentos, se assim quiserem, e começaria então pelo primeiro tópico do título, o título da comunicação, em busca de retratos perdidos das ribeiras madeirenses, contributos da memória cultural para a história de uma hidrogeografia humana. Na medida em que, a partir deste elemento paratextual, posso fazer um breve enquadramento da pesquisa que desenvolvo e que está ainda em curso, como disse, e apresentar ou lembrar alguns dos conceitos operatórios que considero essenciais para a análise dos corpora aqui tomados como objeto de estudo. Esta pesquisa sobre as representações e a memória cultural das ribeiras madeirenses desenvolve-se no âmbito da linha de investigação do CA, em que trabalho já há alguns anos, intitulada Fotografia, Bilhete Postal Ilustrado e Cinema, Representações Narrativas e Memórias Insulares, mas, na verdade, nasceu também da minha participação num outro projeto exterior ao CA, um projeto curatorial, interdisciplinar e com perfil Research Creation, portanto, investigação e criação artística, intitulado Futuros Férteis, Fertile Futures, selecionado para, em 2023, representar oficialmente Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza. Ora, muito sumariamente, depois poderão eventualmente consultar o site do projeto Futuros Férteis. Muito rapidamente, aquilo que eu posso dizer é que este projeto curatorial tomou como objeto de análise e também de intervenção 7 hidrogeografias portuguesas que apresentam vulnerabilidades: a Bacia do Tâmega, o Douro Internacional, o Médio Tejo, a Albufeira do Alqueva, o perímetro de rega do Rio Mira, a Lagoa das 7 cidades nos Açores e, no caso madeirense, as ribeiras madeirenses, e convidou 7 equipas de arquitetos jovens, e acho que é salutar este investimento também nos jovens arquitetos, para, em parceria, em articulação com investigadores de várias áreas disciplinares, pensarem estas vulnerabilidades e pensarem de uma forma propositiva hipóteses de resposta para os problemas que aí são identificáveis. Ora,
No caso da Madeira, tem ali a transcrição do desafio, que podem também encontrar no site. Basicamente, o desafio que foi lançado à equipa que estava a trabalhar sobre as ribeiras madeirenses foi este: pensar criticamente as ribeiras madeirenses, revisitando a memória cultural e a história destas hidrogeografias e fazer essa análise retrospectiva com o propósito de encontrar nelas, ou procurar encontrar nelas, algumas respostas para os problemas e para as questões que, obviamente, com as quais nós, obviamente, hoje somos confrontados. Por outro lado, o desafio era também rever o conceito de desastre, entre aspas, natural, pensando como uma crise sistémica complexa, desencadeada por fatores, obviamente, hidrogeomorfológicos, daí este tipo de desastres terem a designação de naturais, mas cujas causas ultrapassam largamente esses fatores de ordem hidrogeomorfológica, incluindo também fatores de ordem política, de ordem socioeconómica, de ordem cultural e até de ordem psicológica. Portanto, a articulação entre o trabalho que estava a desenvolver no âmbito do Futuros Férteis e a linha de investigação do CA, onde digamos que o objeto de análise são as representações, as narrativas e as memórias insulares, pareceu-me uma oportunidade interessante por 3 motivos. Em primeiro lugar, porque desse cruzamento eu poderia revisitar, divulgar e estudar o património fotográfico madeirense, recuperando imagens da ilha eventualmente esquecidas e demonstrando a relevância deste acervo documental para o conhecimento crítico do passado. Portanto, este olhar ou este revisitar deste património fotográfico poderia permitir alguma revisão crítica da memória e da história da própria Madeira. Por outro lado, pareceu-me interessante, dada a atualidade e a urgência das questões ambientais, em tempos de crise climática e de compromissos internacionais, assumidos não só pelo Estado português, mas também pela região autónoma da Madeira, que exigem mudanças no paradigma relacional entre seres humanos e natureza. Portanto, a passagem de um conceito de desenvolvimento predatório e extrativista relativamente à natureza para um outro paradigma que prevê que o desenvolvimento deve ser baseado na sustentabilidade e na justiça ambientais. E, portanto, neste segundo paradigma, ou neste novo paradigma, aquilo que se procurará, em certa medida, será potenciar um maior equilíbrio e uma maior resiliência dos sistemas ecossocioculturais relativamente aos riscos. Por fim, pareceu-me também ser interessante, na medida em que este cruzamento, na medida em que esta investigação pode demonstrar, eu creio que já o está a demonstrar, pelo menos para mim, a validade do contributo dos estudos de memória e da história para o desenho de novas respostas sustentáveis e justas relativamente à crise climática e, no caso da Madeira em particular, ao risco de aluvião. A história, os estudos de memória e, de um modo geral, as artes e as humanidades raramente têm sido tidas em consideração quando se equacionam estas problemáticas. Buscam-se respostas no estudo das dinâmicas naturais e em mecanismos tecnológicos que supostamente garantem o seu controlo. Portanto, convida-se a participação das ciências da natureza e das ciências tecnológicas, mas esquece que estas respostas tecnológicas decorrem, em grande medida, quer de modelos ideológicos e epistemológicos herdados do racionalismo iluminista e da Revolução Industrial, modelos ideológicos e epistemológicos que hoje são altamente questionáveis, quer também decorrem de dinâmicas socioeconómicas, políticas e culturais que exigem estudo sério e análise crítica e que só podem, estudo sério e análise crítica que só podem ser devidamente assegurados pelas humanidades, pelas ciências sociais e pelas artes, do meu ponto de vista. Daí me parecer particularmente feliz a recuperação que o projeto Futuros Férteis
fez do conceito e do campo interdisciplinar da hidrogeografia, que eu, na minha comunicação, adjetivo pleonasticamente e por isso é que surge entre aspas, de hidrogeografia humana, um campo interdisciplinar que em 2008 Catarina Ramos definia, e tem ali a transcrição, eu vou passar, a hidrogeografia tem sido o ramo desprezado da geografia física, paralela a outros como a hidrologia, a engenharia hidráulica ou a hidrogeologia. Ocupa-se do estudo das dinâmicas da água no território, procurando contribuir para uma melhor gestão da quantidade e qualidade da água essencial à sobrevivência humana, assim como para a mitigação dos riscos a ela associados. Adota uma visão sistémica e holística que elimina a resolução pontual e parcelar das questões relativas à água, privilegiando modelos integrados de gestão dos recursos hídricos que necessitam de estudos multi e interdisciplinares no âmbito não só das ciências da terra e da vida, mas também das ciências sociais e humanas. E, justamente neste sentido, compreender-se-á por que motivo, no título da minha comunicação, assumo o propósito de ir em busca de retratos perdidos das ribeiras madeirenses. Um género, o retrato, de difícil definição, como sublinha José Gil na entrevista que aqui cito, e que, justamente no início do século XX, as vanguardas problematizaram e desconstruíram, recusando a acessão de que o retrato seria uma representação realista, ou teria de ser obrigatoriamente uma representação realista do rosto do representado, mas um género que, de uma forma muito generalista, pode ser entendido como José Gil aqui o define, ou seja, o retrato é a captação numa imagem que pode ser de facto visual, mas pode ser também literária, das forças de um rosto. A opção, algo provocatória, pelo género representacional do retrato decorre, portanto, do facto de, no âmbito da minha pesquisa sobre a memória cultural das ribeiras madeirenses, me interessar, sobretudo, a dimensão humana destas hidrogeografias. Ora, passando ao segundo tópico da minha comunicação, dos corpora de análise da memória cultural das ribeiras madeirenses, um tópico que eu aqui não irei desenvolver, portanto, remeto para o artigo que será publicado no Arquivo Histórico da Madeira. Neste âmbito, importa salientar que a minha investigação tem incidido, sobretudo, em representações fotográficas, e poderiam ser outras, representações fotográficas do território madeirense que se encontram à guarda do ABM e que foram produzidas entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Um período de profundas transformações urbanísticas, políticas e socioeconómicas operadas na Madeira. Pensemos, por exemplo, eu não vou ter tempo para explicar isto, mas depois no artigo irei desenvolver um bocadinho. Pensemos, por exemplo, no projeto radical de modernização da cidade do Funchal, promovido pela Comissão Administrativa da Câmara Municipal do Funchal entre 35 e 46, quando a Comissão esteve sob a presidência de Fernão Ornelas, que justamente vai convidar arquitetos e artistas plásticos modernistas para contribuírem com as suas ideias e com os seus projetos para a remodelação radical da malha urbana da cidade. Mudanças essas, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, que a fotografia esteve fortemente implicada. Eu não tenho tempo aqui para referir, mas em 1940 a Câmara Municipal do Funchal encomenda este documentário fotográfico. Eu agradeço imenso à doutora Helena e ao Martinho, porque foi graças à ajuda dele, à colaboração deles, que eu consegui ter acesso a esta informação. Depois no artigo irei desenvolvê-la um bocadinho mais, mas de facto a simples existência deste documento atesta de facto que a fotografia não foi um mero exercício criativo de ilustração das mudanças
produzidas na malha urbana da cidade, mas foi também agente ativo dessa transformação. Relativamente a este slide, gostava apenas de ler o que constaria como legenda da fotografia 53, porque julgo que ela é bem ilustrativa da forma como como a Câmara Municipal e, portanto, como aqueles que estavam que eram intervenientes no projeto de modernização da cidade, pensavam e olhavam para as ribeiras do Funchal. Diz então nesta legenda, os leitos das ribeiras que atravessam o Funchal mantiveram-se desde remota data em precaríssimo estado de asseio, com inconveniência para a saúde pública e para o bom nome da terra. Para pôr termo a este estado de coisas, que proporcionava, por vezes, um espetáculo deprimente aos olhos dos nossos visitantes, o município mandou proceder à limpeza dos leitos das três ribeiras que atravessam o Funchal, proibindo que para ali fossem lançados, como era hábito, entulhos ou lixo. Como complemento desta importante obra de sanidade urbana, foram plantadas em toda a extensão das margens das ribeiras buganvílias que formam, ao cimo dos seus leitos, verdejantes coberturas. Sublinho também que, no âmbito do trabalho de pesquisa que tenho feito, cheguei à conclusão de que o modelo implementado no Funchal acaba muitas vezes, já desde por exemplo, o plano de intervenção de Reinaldo Odinot, em 1804, acaba muitas vezes por ser um modelo que depois é transportado para as outras localidades da Madeira, do arquipélago. Não só da Madeira, mas também do Porto Santo. Ora, voltando aqui atrás, entre o vastíssimo e muito interessante, quer do ponto de vista representacional, quer do ponto de vista estético, conjunto destas representações fotográficas, há que destacar, a meu ver, duas categorias. Em primeiro lugar, a dos registros fotográficos do território madeirense por fotógrafos amadores, e tenho trabalhado sobretudo com os três fundos que aqui refiro. Vocês têm ali a fotografia dos três fotógrafos, o Russell Manners Gordon, Joaquim Augusto de Sousa, Álvaro Nascimento Figueira, e depois uma outra categoria, a dos registros fotográficos realizados por fotógrafos profissionais, muitas vezes transformados, fotografias essas muitas vezes depois transformadas em bilhetes postais ilustrados de avultadas tiragens, que circularão a nível internacional, transportando consigo imagens da Madeira. Não esquecendo que, neste último caso, o dos fotógrafos profissionais, um dos objetivos da fotografia, obviamente que não o único, é a sua comercialização, estando por isso o ato fotográfico sujeito a condicionantes que muitas vezes escapam à vontade e à criatividade do olhar do fotógrafo. O destaque destas duas categorias de fotografias parece-me ser desde já fundamental por duas razões. Em primeiro lugar, porque no ABM o estado de tratamento arquivístico destes dois tipos de fundos é consideravelmente diferente, enquanto os fundos de fotógrafos amadores, nomeadamente estes três, já se encontram integralmente inventariados, descritos e estão disponíveis para consulta, Pelo contrário, os fundos de fotógrafos profissionais, dado o volume de documentação que os integra, não se encontram ainda totalmente tratados nem disponíveis para consulta, fazendo com que as considerações que aqui irei apresentar e depois no artigo, relativamente a estas fotografias, devam ser recebidas como provisórias e, obviamente, com algumas reservas. E depois, também porque, da análise comparada destes corpora, que até agora foi possível realizar, posso concluir, provisoriamente, mas já com alguma segurança, que o modo como a Madeira é fotografada por fotógrafos amadores, livres dos tais constrangimentos comerciais, se distingue daquele que parece ser tendencialmente o modo de fotografar a Madeira por fotógrafos profissionais. E, por fim, o terceiro tópico, que em certa medida resume uma das teses que a investigação em curso sobre as representações e a memória cultural das ribeiras madeirenses tem permitido sustentar. Concebendo a fotografia como a entendeu Walter Benjamin nas primeiras décadas do século XX, a partir um conceito que ele desenvolveu a partir da análise que realizou das extraordinárias fotografias de Paris captadas por Eugène Atget, ou seja, entendendo a fotografia
que a fotografia não é a reprodução transparente da realidade fotografada, que daria a ver uma verdade inquestionável do que existiu e aconteceu no passado, mas que é antes um simples, mas importantíssimo, registro de vestígios do que foi esse passado, vestígios e indícios que, desassossegando o observador, o levam a partir em busca de informações complementares noutras fontes, e de facto o trabalho que eu desenvolvi partiu das fotografias, mas depois exigiu a consulta de muita outra documentação, desde as crónicas mais antigas, que dão conta do processo de povoamento, até plantas, planos de intervenção urbanística e muitos outros textos. Portanto, esses registros de vestígios do que foi o passado exigem, portanto, a procura de informação complementar noutras fontes para poder decifrar as pistas que as fotografias apresentam. Procurarei então demonstrar aqui, de uma forma muito breve, mas depois de forma mais desenvolvida no artigo, como a análise até agora realizada dos corpora fotográficos em estudo permitem afirmar, sem grandes reservas, duas conclusões. Eu vou só mostrar algumas das fotografias, não vou ter tempo aqui para as analisar, depois falo-ei no texto escrito, mas posso, como eu dizia, de uma forma muito sumária, apontar essas duas conclusões que julgo já posso afirmar com alguma certeza. As fotografias antigas das ribeiras madeirenses revelam-nos rostos anónimos, sobretudo de mulheres, e uma densidade antropológica, está no ar, e uma densidade antropológica que entretanto se perdeu, mas que conferem a essas hidrogeografias um protagonismo na vida cotidiana madeirense do passado, de que hoje parece haver uma fraca memória e que a história me parece não ter dado ainda o devido relevo. E depois, uma segunda conclusão, o resgate dessas memórias, rasuradas por força de complementares processos de modernização e de turistificação do território madeirense, afigura-se fundamental, a meu ver, seja por questões de justiça histórica, seja por razões de sustentabilidade. A densidade antropológica que as fotografias das ribeiras madeirenses do passado nos dão a ver e que merecem ser observadas sem um olhar nostálgico e idealizante, sublinhe-se, nessas fotografias há o registro de práticas e dinâmicas relacionadas entre seres humanos e a natureza que, apesar de desativadas, se hoje forem sujeitas a uma devida e criteriosa atualização, podem constituir interessantes respostas para os problemas e riscos decorrentes da crise ambiental e das alterações climáticas a que todos estamos sujeitos e a Madeira em particular. E depois, também, por outro lado, a profusão de fotografias de ribeiras em que surgem figuras femininas anónimas, em trabalho, em lazer ou em trânsito, deixa antever uma forte relação existente entre essas hidrogeografias e as mulheres da ilha, concedendo a estas o papel de agentes e até de protagonistas históricos, invisibilizados na narrativa do passado da ilha, e lembrando, remetendo para as intervenções de ontem, lembrar a afirmação de que a mulher madeirense apenas se dedicava ao bordado, no relatório que a professora Inês Amorim ontem citou, e também a nota deixada pela Carolina de que os registros de casamento madeirenses, por vezes, nesses registros, as mulheres não são identificadas pelo nome próprio, mas antes como filhas do seu respectivo pai, portanto, o que revela esse apagamento, não é, da mulher como agente histórico também, na Madeira. Ora, o confronto, estou mesmo a acabar, o confronto destas fotografias das ribeiras do passado com aquelas que, através do bilhete postal ilustrado e de guias turísticos, a narrativa turística sobre a ilha foi construindo, ou até com as imagens das ribeiras que hoje são dominantes, parece-me ser bastante significativo dessa rasura mnemónica, das injustiças e dos riscos que o esquecimento dessas memórias pode comportar. A este respeito, e termino mesmo com isto, importa talvez notar o discurso literário assinado por duas autoras madeirenses contemporâneas, em contramão com aquela que parece ser a percepção hoje dominante das ribeiras madeirenses. Esse discurso literário, de Teresa M. G. Jardim e de Irene Lucília Andrade,
procura justamente reinscrever na memória insular a importância de uma ancestral relação de orgânica interdependência entre as linhas de água e as madeirenses, uma relação de que depende a sobrevivência humana na ilha, mas que, no entanto, comporta riscos, e o potencial de revisão das invisibilidades ou das invisibilizações da história que a revisitação da memória das ribeiras assume, nomeadamente no reconhecimento do papel relevante das mulheres e da sua relação com essas hidrogeografias na vida e na sobrevivência da ilha. Obrigada. Peço desculpa. Bom, muito obrigado pela vossa atenção. Fui encarregado pela organização do Congresso, porque infelizmente, apesar de me querer apelidar de mão no controle do tempo, mas o tempo esvoaçou completamente e nós estamos já muito atrasados. Portanto, o que eu vou pedir é que depois, nos intervalos, ou tendo em conta os contactos de e-mail que estão disponíveis também no caderno do Congresso, portanto, não vamos ter a oportunidade de fazer a discussão ou o debate agora neste momento, porque temos de regressar aqui às 2. Portanto, eu lamento muito, mas vamos ter que terminar esta sessão da parte da manhã para voltarmos cá às 2. Esperemos que tenhamos a oportunidade, então, noutros espaços, de poder discutir e de poder confrontar opiniões, porque haveria, com certeza, muita coisa para dizer a cada um deles. Também quero agradecer aqui por terem tentado respeitar o tempo. Não é de vossa culpa, nem minha, eventualmente, mas nós vamos conseguir cumprir mais nenhuma parte do que estava previsto para esta manhã. Portanto, muito obrigado. Bom almoço e voltamos às 2.